Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Deus que esse nosso encontro seja um encontro especial, que todo esse conteúdo que nós vamos ver hoje nos ajude cada vez mais a fortalecer a nossa fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar a oração de São Tomás. Criador e encantador, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria escolhestes três hierarquias de anjo e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que criastes com tanta beleza cada parte do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio elevado, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla escuridão na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais convincente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me qualidade da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade da interpretação e uma graça cheia de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Nosso capítulo de hoje é a ressurreição e a ascensão de Cristo. Está lá na página 48 da nossa apostila. Bom, tem dois tópicos principais que a gente vai tratar aqui hoje, que é a ressurreição e a ascensão. Talvez a gente já tenha ouvido falar muitas vezes sobre a ressurreição, obviamente, né? Todo católico já ouviu falar sobre a ressurreição, e com um pouco menos de frequência, a ascensão, o momento que Jesus subiu aos céus. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, é importante dizer, quer dizer, é importante a gente reforçar o, o fato de que Jesus, ele só foi morto na cruz por vontade própria, porque ele teria o poder e toda a autoridade para dizer não, isso não vai acontecer comigo e ninguém vai me matar, ou ninguém vai me crucificar. Ele poderia ter dito não. Se eu não me engano, tem até uma passagem da conversa entre Jesus e Pilatos em que Jesus fala isso. Se eu quisesse, eu pediria e todo o meu exército viria me salvar e lutaria por mim e não deixaria que nada acontecesse comigo. Então, ele que escolheu passar por isso tudo. Ele que escolheu dizer sim a esse sacrifício, essas dores, essa humilhação, esse, essa tortura que ele sofreu. Ele que escolheu dizer sim. E foi muito importante ele ter dito sim, porque foi necessário a vontade dele, essa vontade dele era necessária para que o sacrifício dele fosse expiatório. Lembra que alguns capítulos atrás a gente falou sobre Jesus ser o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro sacrifício? Por quê? Porque sacerdote é aquilo que liga o homem a Deus. Jesus é o verdadeiro sacerdote, né? Ele que, mais do que ninguém, poderia naquele momento fazer essa ligação entre o homem que estava desligado de Deus e Deus, ou seja, ele resgatou essa ligação do homem. E por que o verdadeiro sacrifício? Porque ele era o único que poderia ser um sacrifício de imolação, grato, aceitável e expiatório. O que quer dizer expiatório? Sacrifício que limpa dos pecados e torna o homem digno de se apresentar a Deus. Só a morte de Jesus poderia ser o sacrifício expiatório, ou seja, aceitável para Deus. Nenhum outro sacrifício, somente o dele. E para isso,
era necessário que ele tivesse aqui no estado de humanidade, ou seja, no corpo humano, assim como o meu e o seu, sujeito a dores, sujeito a sofrimento físico, sujeito a sofrimento mental. Não foi isso que ele passou lá no Jardim das Oliveiras, uma noite antes de ser recolhido, preso e torturado? Ele estava lá com os discípulos e pediu: rezem, vamos rezar, rezem aí e não parem de rezar. E lá naquele momento ele estava rezando tanto e estava em um desespero tão grande que suou sangue. E a ciência mesma diz que é possível suar sangue, mas o homem ele só sua sangue em um momento de extremo desespero, extrema ansiedade, extremo medo. Isso daqui é uma dor psicológica que levou Jesus Cristo a suar sangue naquele momento de tanto desespero. E foi um momento de desespero tão grande que fez com que Jesus olhasse para o céu e pedisse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta de mim essa sentença, afasta de mim essa necessidade. Só que era necessário, e só ele poderia cumprir essa missão. E foi por isso que Deus nada fez. Porém, tem algo que é tão bonito que foge um pouco do nosso entendimento. E eu tô sendo humilde quando eu falo um pouco, porque foge muito do nosso entendimento, que é o fato de Jesus dizer, naquele momento de desespero, naquele momento de medo, naquele momento de ansiedade, naquele momento que todas esses sentimentos estavam tão inflamados dentro dele que estavam fazendo ele suar sangue. Apesar dessa situação, Jesus olha para Deus e diz: Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Olha que extraordinário, acho que essa é a palavra certa, para você ver como isso foge do nosso entendimento. Porque o que eu e você costumamos fazer em um momento de desespero? Muitas vezes a gente toma decisões erradas, não é? Muitas vezes a gente toma decisões que vão totalmente contra o que Jesus faria. Um exemplo simples, a gente está no trânsito, alguém corta a gente já fica bravo, estressado, xinga, buzina. A gente está na rua e alguém esbarra na gente, a gente já fica bravo com aquela pessoa. Quem é ele para esbarrar em mim? Não está prestando atenção? Então, nesses momentos, com coisas tão pequenas, a gente já desvirtua. Imagina em um momento em um sofrimento tão intenso como aquele de Jesus. E mesmo naquele momento ele olha para Deus e fala: Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Muito bom, né? E tudo isso aconteceu com o sim de Jesus. Ele que escolheu, ele que quis passar por aquilo. E é ele mesmo que diz lá em João capítulo 10, versículo 17 a 18. Ele diz: Dou a minha vida para retomar. Dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu dou de mim mesmo. E tenho o poder de a dar, como também tenho o poder de a reassumir. E a reassumiu quando, na manhã do domingo de Páscoa, ressuscitou por conta própria entre os mortos. Então, Jesus é esse que poderia ter dito não, mas que disse sim, por mim e por você. Esse é o mistério da salvação, e logo depois, quando ele ressuscita, quando ele volta dos mortos, é o mistério da ressurreição. E é muito importante a gente esclarecer que a ressurreição de Cristo não é uma ressurreição milagrosa. Então, quando Cristo ressuscita, não é um milagre. Uma ressurreição milagrosa foram as ressurreições que Jesus fez quando ainda estava ali no seu ministério aqui na Terra. Como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, um amigo de Jesus, quando ele vai lá e Lázaro já está morto há 2 dias, ou há 3 dias, não me lembro muito bem, e Jesus diz: Lázaro, levanta, vem para fora. E Lázaro ressuscita dos mortos, levanta. A ressurreição daquela criança que Jesus vai até a casa dela, aquela menina, e quando Jesus senta na cama, fala, Talita cum,
que quer dizer menina, levanta, e a menina levanta, ressuscita. Naquela casa estava todo mundo já chorando, porque a menina já tinha morrido, e Jesus entra lá e diz: Por que vocês estão chorando? Ela não tá, ela não morreu, ela está só dormindo, e todo mundo começa a caçoar de Jesus. Só que todas essas ressurreições foram ressurreições milagrosas. Essas pessoas ressuscitaram, mas um dia morreram de novo. Elas ressuscitaram da morte, mas um dia voltaram a morrer, porque elas ressuscitaram para a mesma vida terrena que elas tinham antes dessa ressurreição, diferente da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi uma ressurreição para a vida eterna. Ele ressuscitou com o corpo dele, com o corpo dele para uma vida eterna, para a vida gloriosa lá no céu. E é por isso que a gente diz que essa ressurreição de Cristo foi uma ressurreição no corpo glorioso de Cristo, porque é uma ressurreição de corpo e alma, uma ressurreição em que o corpo já não respeita mais os limites materiais, os limites da física aqui na Terra. Não respeita mais, não está limitado mais aos limites da natureza. É um corpo que atravessa a parede, é um corpo que pode voar, é um corpo que pode mudar de forma. Foi isso que aconteceu quando Jesus encontra os discípulos de Emaús e está conversando e caminhando com ele. E só quando eles chegam lá na casa deles e corta o pão, que eles reconhecem que aquele é Jesus. Ou seja, ele não estava na forma de Jesus, ele estava em uma outra forma. Como também quando Jesus sobe para os céus, né, na ascensão, ele sobe por conta própria, voando, flutuando na direção do céu. Como, por exemplo, isso tudo contextualiza, essa ideia do corpo glorioso, contextualiza também o fato de que uma dúvida que pode surgir na sua cabeça: peraí, mas se Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, por que ele precisou rolar a pedra do túmulo dele para sair de lá de dentro? Porque ele só não atravessou aquela parede ou aquela pedra e saiu lá de dentro do túmulo. Lá na Bíblia, se a gente lê a parte da ressurreição de Cristo, a gente vai ver que a pedra, ela está movida. Quando Maria Madalena chega lá, ela percebe que a pedra, ela está movida. O túmulo está aberto. E aí ela sai correndo para ver o que aconteceu, quem abriu aquele túmulo. E quando chega lá, não tem ninguém, está vazio. O corpo de Jesus não está mais lá. Mas espera aí, se o corpo não é se o corpo é glorioso, como assim ele precisou movimentar a pedra para sair de lá de dentro? Acontece que ele não movimentou a pedra para sair de lá de dentro. Ele movimentou a pedra para que as pessoas pudessem entrar e ver que não tinha ninguém mais lá dentro. Para que os discípulos pudessem entrar e lembrar que ele disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Para entrar lá dentro e ver que o corpo de Jesus já não estava mais lá. Então, esse foi o motivo da pedra estar rolada, não para Jesus sair, mas para que os outros pudessem ver que ele ressuscitou de fato. E nem o corpo estaria mais lá. Mas não uma ressurreição milagrosa, e sim uma ressurreição gloriosa de corpo e alma. E é por isso que a gente chama o corpo de Cristo, depois da ressurreição, de um corpo glorioso. É por isso que Jesus diz para Maria Madalena, quando ela vai tocar nele, beijar os pés dele, ele diz: Não me toca ainda, eu ainda não subi para o Pai. Ele está em corpo glorioso ali. E o corpo glorioso, como eu disse, pode tomar qualquer forma, né? Pode ultrapassar a parede, voar, não está mais limitado às leis naturais do nosso mundo. Foi com o corpo glorioso que Jesus ascendeu aos céus. Então, quando lá na palavra está escrito que Jesus subiu em direção ao céu, ele subiu por conta própria, pelo poder do corpo glorioso dele. E é muito importante a gente entender isso. Olha só, Jesus, por estar ressuscitado em corpo e alma, ou seja, por estar vestido com seu corpo glorioso, não precisou de ajuda para subir aos céus. Não, ele mesmo subiu com seu próprio poder, diferente de Maria.
Quando Maria foi levada ao céu também de corpo e alma, ela não subiu com seu próprio poder. Ela foi levada pelos anjos para o céu. É por isso que a gente nunca vai encontrar o corpo de Maria aqui na Terra, porque Maria foi levada de corpo e alma para o céu. Só que não foi levada por conta própria, porque ela não chegou a morrer. Maria não morreu aqui na Terra. Ela foi levada pelos anjos. Então, ela não estava ressuscitada, já que não morreu, não estava ressuscitada. E se não estava ressuscitada com corpo glorioso, não tinha o poder de subir aos céus. E um dia, diz a profecia do Apocalipse, quando Jesus voltar e o julgamento final acontecer, todos os mortos ressuscitarão. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Todos os mortos ressuscitarão. O que que isso quer dizer? Que todo mundo um dia vai ter o corpo glorioso ressuscitado. Não vai ter ido para o céu só de alma, né? Como acontece hoje. A gente morre, nosso corpo é enterrado e nossa alma sobe para ser julgada. O julgamento acontece com a nossa alma. Nós somos levados ao céu ou jogados no inferno com a nossa alma. Nosso corpo fica aqui na terra. Está enterrado, está cremado, seja lá o que tiver acontecido com o nosso corpo, está aqui na terra. E é só no julgamento final, no final dos tempos, quando a terra estiver prestes a não existir mais, que o nosso corpo vai ser devolvido. E aí sim a gente vai ser todos os mortos, independente de estarem no céu ou na terra, vão ser vestidos com seus corpos gloriosos. Acredito que para o destaque merecido de Jesus, Jesus foi o único que por conta própria, pelos méritos do seu próprio corpo glorioso, subiu, que por conta própria obteve o seu próprio corpo glorioso, já que ele é o próprio Deus. Apesar de Maria ser uma figura única na história da humanidade, foi muito bom que ela não estivesse em corpo glorioso também, para que não houvesse comparação. Ela, ao invés de morrer e recuperar o seu próprio corpo, o corpo glorioso e subir aos céus, não. Ela morreu, ela não morreu e mesmo assim foi levada. Olha o destaque. Ainda assim tem muito destaque aqui, né? Só que esse destaque, ele compara Maria a nós, a todos os outros seres humanos, e não a Deus, que foi o único que, pelos seus próprios méritos, retomou seu corpo glorioso e subiu. E se Maria morresse, a gente não ia ter esse destaque merecidíssimo para ela. E é por isso que esse destaque é muito importante. Compara ela a nós e mostra o quanto ela era muito mais especial que nós. E mesmo assim, torna ela tão distante do próprio Cristo, que ressuscitou com seu próprio corpo e subiu. Olha como o plano de Deus é perfeito em todos os detalhes. Então, aqui ajuda a gente a nunca mais confundir. A ascensão é Jesus que, pelos seus próprios méritos, sobe ao céu com seu corpo glorioso. Assunção é diferente de ascensão. Assunção é Maria que é levada ao céu. E levada é sinônimo de assunta, ou seja, recebeu a assunção aos céus. Foi levada, transportada para os céus, tá? Então essa é a diferença da assunção para ascensão. Bom, é importante também a gente deixar claro o que é o céu, né? O céu é a morada eterna, onde está Deus e todos os justos. Mas o céu, isso parece óbvio, mas é importante ser dito, não é esse céu que está em cima da nossa cabeça. Não é o céu físico. O céu é uma simbologia para exemplificar, para mostrar que lá em cima, acima de nós, né, quando a gente quer ver alguma coisa
grande, de destaque, na maioria das vezes essas coisas está acima de nós. Um prédio gigantesco, um monumento, sempre a gente precisa olhar para cima para ver. Quando a gente é uma criança e está olhando ali para os nossos pais, a gente olha para cima para ver. Ou seja, as figuras de autoridade, as figuras de destaque, elas sempre estão acima. E é por isso que a gente utiliza a simbologia do céu para exemplificar a morada de Deus. Está acima de nós. Não porque é esse céu físico, não. É porque o céu é um lugar onde Deus mora, onde Deus habita, e é um lugar que, obviamente, está acima de nós, acima do nosso entendimento, é um lugar que não está dentro de uma localização é, física. Eu não consigo localizar o céu. O céu está dentro de uma realidade totalmente diferente da nossa. Se é uma outra dimensão, se é, eu não sei. Eu sei que está em uma realidade totalmente diferente da nossa, uma realidade que não está dentro do nosso entendimento e nem dentro das leis naturais da Terra. Desrespeita totalmente as leis da física, do tempo e do espaço. Essa é a localização da morada de Deus. A gente chama isso na teologia de lugar não contido, mas para não ficar complicado, eu nem vou começar a falar sobre isso. Na filosofia, aliás, é chamado de lugar não contido, beleza? Esse é o céu. E é muito importante também eu passar para você qual a diferença entre o corpo físico de Cristo nos céus e o corpo de Cristo da Eucaristia também. Porque quando o padre vai dar hóstia para a gente, né, ele diz corpo de Cristo. E a gente fala amém e recebe ali a comunhão. Então, peraí, corpo de Cristo, como assim? Jesus, na última ceia, ele diz: esse é meu corpo, tomai e bebei. Fazer isso até o final dos tempos. Esse é meu sangue, tomai e bebei. Fazer isso em memória de mim até o fim dos tempos. Ou seja, ele é aquele pão, ele é aquele vinho, aquele é o corpo. E o corpo e o sangue está na hóstia, e o corpo e o sangue está no vinho. E qual que é a diferença entre o corpo glorioso que está no céu e o corpo de Cristo que está dentro de todos os sacrários de todas as igrejas católicas? Diferença: corpo glorioso tem forma física, é físico, é palpável, apesar de atravessar a parede, é palpável, consigo tocar. Só que está no céu, está lá na morada celeste, junto com a Santíssima Trindade. O corpo de Cristo na Eucaristia, que está aqui dentro dos nossos sacrários, ele é um corpo substancial. Ele não é físico, ele é substancial. Ele é físico porque aquele pão é físico, que aquele vinho é físico. Só que a natureza de Cristo, ele está presente naquele pão e naquele vinho de uma forma substancial. Apesar de ter aparência de pão e aparência de vinho, a substância é Jesus. A substância é Cristo. E é um mistério. A gente não tem capacidade de compreender. Isso é um mistério. Mas sabemos que a substância ali é Cristo. E eu vou te dar um exemplo do que a gente chama de substância. Por exemplo, imagine que eu tenho 80 quilos. Imagine que eu ganhei 100 quilos. Ano que vem em agosto do ano que vem, eu tenha 180 quilos, porque eu ganhei 100 quilos. Com certeza a minha forma vai ser diferente. Talvez essa camiseta não vai caber em mim, o meu rosto vai estar mais cheio, minha bochecha vai estar gigante, meu braço, minha barriga, meu peito, eu vou estar gigantesco, eu vou estar diferente. Só que aquela é minha aparência, porque a minha substância vai ser a mesma que você conhece hoje. A minha substância, o Lucas que você conhece hoje, vai ser o mesmo Lucas que você pode encontrar no ano que vem com 180 quilos. Então, apesar da minha aparência estar diferente, a minha substância é a mesma. A mesma coisa se eu ficar muito magro, se eu ficar com 40 quilos. A minha aparência está diferente. Vou estar muito magro. Meu rosto vai estar encostado, a pele vai estar encostada no osso.
Minha aparência está diferente, mas a minha substância, aquele que você já conhece, é a mesma pessoa. A mesma coisa funciona na Eucaristia. A aparência é de pão, a aparência é de vinho, mas a substância é Jesus Cristo. Ele mesmo executou esse milagre na última ceia. Então, Jesus, no corpo glorioso, está presente fisicamente. Na Eucaristia, Jesus está presente substancialmente. E ele está presente a todo momento com nós de uma forma virtual. Só que essa forma virtual não é que nem essa daqui que a gente está presente de uma forma virtual na internet. É outro significado totalmente diferente. O virtual aqui vem de virtude. E virtude vem do latim virtus, que entre outros significados significa força. Então, Jesus está presente a todo momento com nós por meio da força da palavra, da força da graça de Deus. E ele mesmo diz aqui em Mateus capítulo 26, versículo 20: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Todos os dias, não é só no domingo, não é só quando eu vou na missa. Todos os dias. Como Jesus pode estar presente comigo todos os dias? Por meio da virtude, por meio da força que está na graça, por meio da virtude na palavra de Deus. Ele está disponível a qualquer momento para mim. Então eu encontro o corpo físico de Jesus no corpo glorioso, eu encontro o corpo substancial de Jesus na Eucaristia e eu encontro o corpo virtuoso, virtual de Jesus na palavra e na graça de Deus, que também pode ser encontrada na oração. Tá? Esse é o porquê precisamos fazer proveito da virtude presente nos sacramentos da igreja. Esse nosso capítulo, essa nossa segunda parte aqui da nossa catequese, é sobre sacramento, não é? Então, olha só como é importante o sacramento da igreja. Porque por meio do sacramento a gente encontra virtude. Jesus nos dá virtudes especiais por meio dos sacramentos. E ali, cada vez mais, ele está colocando força dentro de nós para quê? Olha aqui na nossa apostila. Esse é o porquê precisamos fazer proveito das virtudes presentes nos sacramentos da igreja, para que, com a força de Cristo, possamos ter a graça de, cada vez mais, vencer as batalhas diárias contra nossos instintos e prazeres humanos, colocando mais uma vez a nossa alma no comando do nosso corpo. A gente só vai conseguir colocar a alma no comando do nosso corpo quando a virtude dentro da gente for cada vez mais forte. Quando a virtude de Deus dentro da gente for cada vez mais forte. E essa virtude é dada para nós por meio também dos sacramentos que nós recebemos na igreja. Beleza? Bom, então esse é o nosso capítulo de hoje e era sobre isso que eu queria apresentar para vocês dentro do conceito da ressurreição e da ascensão de Cristo. Vamos lá. Que o Senhor possa nos dar a graça do entendimento e da lembrança também, para que todo esse conteúdo que nós vimos hoje possa aumentar e frutificar e deixar cada vez mais virtuosa a nossa fé, para que a gente possa encontrar Jesus com mais facilidade, com mais abundância em todos os momentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.